Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal de filosofia e esta é a nossa terceira videoaula sobre lógica. E hoje nós iremos estudar as 4 figuras do silogismo. E para que a gente consiga compreender, a construção desses diferentes tipos de silogismo, dessas diferentes figuras, nós teremos aqui 3 termos, Nós iremos usar os mesmos termos para as 4 figuras. Nós temos o termo argentino, que é o termo maior, o termo mineiro, que é o termo médio, e em referência à minha cidade natal, Araguari, que fica lá no estado de Minas Gerais, nós temos o termo araguarino, que é o termo menor, Então, para a gente construir um silogismo de primeira figura, vamos aqui pensar, relembrar a posição dos termos, Porque o que vai diferenciar as figuras de silogismo é a posição dos termos. Então, no silogismo de primeira figura, nós temos aqui o termo médio, primeiro, Vem o primeiro termo médio, e depois nós temos aí o termo maior, isso compondo aí a premissa universal. E depois, na premissa particular, nós temos o termo menor. Nós temos o termo menor relacionado aí com o termo médio, E na conclusão, o termo menor relacionado aí com o termo maior. É sempre importante a gente lembrar, que em um silogismo, você sempre tem que analisar a relação de inclusão e exclusão dos termos, E é a partir daí que nós teremos as proposições afirmativas ou proposições negativas. Então, como nós iremos construir esse silogismo? Nós temos aqui argentino, mineiro e araguarino. Como nós iremos fazer, então, esse silogismo? Então, vamos aqui construir a nossa premissa universal, que é a que contém os maiores termos. Então, nenhum mineiro é argentino. Então, a relação aqui é uma relação de exclusão, Porque nenhum mineiro está contido no conjunto dos argentinos, Porque mineiro está relacionado ao estado de Minas Gerais e o estado de Minas Gerais está contido dentro do Brasil, Se está contido dentro do Brasil, os mineiros, portanto, não estão contidos nesse conjunto argentino, Então, nós temos aqui mineiro, é o termo médio, argentino é o termo maior, e isso vai formar aí a nossa premissa universal. Bom, vamos agora à nossa premissa particular, Nós temos a premissa universal e agora a premissa particular que contém os menores termos. Então, quais são eles, Ora, todos os araguarinos são mineiros. Então, essa é a nossa premissa particular. E por que ela é premissa particular? Porque ela contém os menores termos. Então, nós temos aqui araguarino, que é o termo menor, e nós temos mineiro, que é o termo médio, É o termo médio aqui, o mineiro, Bom, então, dessas duas premissas, nós temos aí uma premissa universal e uma premissa particular. Dessas duas premissas, qual é a conclusão que eu tenho a partir dessas duas premissas? Qual a conclusão que eu chego? Bom, a conclusão é que, portanto, você pode usar portanto ou logo, Logo, nenhum araguarino é argentino. Então, argentino aqui é o termo maior e araguarino aqui é o termo menor. Então, essa é a nossa conclusão, Então, é sempre importante observar que uma das regras da lógica é que na conclusão não aparece o termo médio. A função aí do termo médio é ligar os extremos, Então, a gente tem que observar que aqui, mineiro é o termo médio e aqui ele está como sujeito. E argentino é o predicado, E o mineiro não possui essa qualidade, ou seja, esse
predicado argentino não se aplica a mineiro, por isso que nenhum mineiro é argentino. Observe que na premissa universal, o termo médio, que é mineiro, é sujeito. Na premissa particular, o termo médio virou predicado, né? Então, aqui na premissa particular, o termo médio ele aparece como predicado e o sujeito é araguarino. Bom, e aí nós temos a conclusão, né? Nós temos aqui o predicado argentino, né? Relacionado aí com o araguarino, que é o termo menor. Só que esse predicado argentino, ele não está aí em uma relação de inclusão aí com o araguarino, né? Ou seja, araguarino não está incluso nessa categoria argentino, nesse predicado argentino. E por quê, né? Porque o predicado mineiro está ligado ao araguarino, mas a gente tem que compreender aí, né, que o predicado argentino não está ligado a mineiro. Então, uma das regras da lógica é que a conclusão sempre acompanha a parte mais fraca, né? Então, nós temos aqui a premissa universal e a premissa particular. Neste silogismo, a parte mais fraca é a premissa universal. Por quê que é a premissa universal? Porque ela é negativa. Porque uma das regras da lógica é essa, né? Que a conclusão sempre acompanha a parte mais fraca. A parte mais fraca ou é a premissa particular ou é a premissa negativa. Vamos imaginar um silogismo em que a premissa universal e a premissa particular ambas sejam afirmativas. Então, nesse caso, em que eu tenho duas premissas afirmativas, uma universal e outra particular, a parte mais fraca vai ser a premissa particular. Mas neste caso aqui, ó, a premissa negativa ela é universal, ela é a parte mais fraca, e a premissa particular ela é a parte mais forte, porque ela é positiva, né? Então, olha só. Então, nós temos aí um silogismo que nós elaboramos aí, um silogismo de primeira figura. Vamos agora elaborar um silogismo de segunda figura. Então, é sempre importante a gente ter aqui, ó, esta fórmula que eu utilizei para fazer o silogismo de primeira figura, para a gente fazer as demais figuras, né? Então, essa aqui é uma formulazinha, da primeira figura, né? Então, a partir dessa formulazinha aqui da primeira figura, vamos fazer aqui um silogismo de segunda figura, né? Então, a fórmula aqui, ó, você tem que entender que na segunda figura, eu vou ter uma mudança dos termos na premissa universal, né? Então, primeiro virá aqui o termo maior e depois vem o termo médio. Na premissa particular, não altera a posição dos termos no silogismo de segunda figura, né? Então, eu vou ter aí o termo menor e depois eu vou ter aí o termo médio. A conclusão, nas quatro figuras, os termos não mudam. Sempre será termo menor e depois o termo maior, né? Então, isso aqui é uma formulazinha do silogismo de segunda figura, né? Então, a partir dessa formulazinha, vamos elaborar aqui um silogismo de segunda figura usando os mesmos termos, né? Observando aqui que houve uma alteração dos termos na premissa universal. Então, como vai ficar, né? Então, primeiro vai vir argentino e depois virá mineiro, né? Então, como vai ficar, né? Então, eu vou colocar aqui que nenhum argentino é mineiro. E esta premissa aqui que eu acabei de elaborar é a premissa universal, porque ela contém os maiores termos. Nós temos aqui o termo maior e o mineiro é o termo médio, né? Olha aí. Observa que eu alterei a posição, né? Olha cá. Olha aqui. No silogismo de primeira figura, nenhum mineiro de primeira figura, silogismo de primeira figura, nenhum mineiro é argentino. Agora, houve uma inversão dos termos. Nenhum argentino é mineiro. Vamos agora à nossa premissa particular. Na segunda figura, não altera o termo. Então vai ficar assim, ó. Ora, todos os araguarinos são mineiros. Então, essa é a nossa premissa particular. Lembrar aí, né?
que nós temos o termo menor e nós temos aí o termo médio. Eu posso até dar aqui na conclusão um Ctrl+C ou Ctrl+V, porque a conclusão vai ser sempre a mesma, não vai alterar, né? Não vai alterar. E é sempre importante a gente observar, né, duas questões que são fundamentais em um silogismo, né? Que é a verdade e a validade, né? Então é importante a gente entender que às vezes um silogismo ele é válido, mas ele é falso, né? E um silogismo científico, né, ele precisa ser válido e verdadeiro, né? Então, neste caso aqui, ó, esse silogismo aqui que nós elaboramos, ele é um silogismo de segunda figura. Ele é válido e ele é verdadeiro, né? Lembrar que por que ele é válido? Porque ele obedece às regras da lógica e a conclusão é uma consequência das premissas, ou seja, nenhum argentino é mineiro. Ora, todos os araguarinos são mineiros, então nenhum araguarino é argentino. Então essa conclusão é uma consequência, né? É uma consequência necessária, né? Uma consequência das premissas, né? E ele é verdadeiro, né? Porque aqui nós temos que pensar o que é verdade, né? Segundo Aristóteles, a verdade é a correspondência do pensamento com a realidade, né? Então esse raciocínio, né? Esse meu pensamento aqui, esse meu raciocínio que está aqui expresso nesse silogismo, ele corresponde à realidade, né? E o que é algo falso, né? O que é falsidade? É quando o meu pensamento não corresponde com a realidade. Então, quando o meu pensamento não corresponde com a realidade, aí eu tenho uma falácia. Então, a gente tem que aprender lógica, né, para evitarmos as falácias, né? Porque existem falácias que são intencionais, ou seja, existem raciocínios falsos, né, que são produzidos com o objetivo de enganar o outro, de enganar as pessoas, né? As fake news são exemplos de falácias, né? São raciocínios construídos com o objetivo de enganar, né? Então, essas falácias intencionais. Agora, existem falácias que não são intencionais, ou seja, a pessoa ela formula um silogismo errado porque ela não conhece as regras da lógica, ela não conhece os princípios lógicos, né? Ela não pensou corretamente porque ela não obedeceu às regras da lógica, né? E ela, por um processo empírico, não observou corretamente a realidade. Consequentemente, o seu pensamento não corresponde à realidade. Então, aí ela é uma falácia, digamos assim, sem intenção, né? Então, é por isso que é importante que nós aprendemos lógica para corrigirmos o nosso raciocínio e também nos prevenir e refutar, né, essas falácias intencionais. Então, se nós aprendemos lógica, a gente consegue opor-se às falácias, né, intencionais, e a gente evita essas falácias não intencionais. Então, lembrar que esse silogismo aqui, ele é um silogismo válido e verdadeiro, porque ele obedece às regras da lógica e ele corresponde à realidade. Bom, então vamos aqui fazer agora um silogismo de terceira figura. E vamos aqui, ó, ter aqui como referência, né? Vamos aqui ter como referência o silogismo de primeira figura, né? Então, aqui nós temos aqui a formulazinha do silogismo de primeira figura. Vai ser sempre aí a nossa referência, né? Então, nós temos aqui silogismo de primeira figura, e agora a partir aqui dessa referência que é a primeira figura, vamos pensar como fica um silogismo de terceira figura. Então, na terceira figura, aqui na premissa universal, você mantém a mesma posição dos termos. Na premissa particular, você muda a posição dos termos. Então, você vai alternar aqui, né, a posição, vai modificar. Então, virá primeiro o termo médio e depois o termo menor. A conclusão, como eu já disse, os termos sempre terão aí a mesma posição. Olha só, se a gente for observar, na primeira figura, o termo médio aparece na diagonal, né? Na terceira figura, ele aparece aqui, né, nessa primeira posição, um embaixo do outro, né? De forma subalterna aí, né? E na segunda figura, né,
ele já aparece aqui do outro lado também, um embaixo do outro, né? De forma subalterna. E aqui vem em primeiro os termos médios e logo em seguida, no caso da premissa universal, o termo maior, e na premissa particular vem primeiro o termo médio e depois o termo menor. Olha só, então nós temos aí, olha a situação, como a gente constrói esse silogismo? Porque terá que vir aqui primeiro, né? Vem aqui primeiro, né? O mineiro. Então aqui, ó, a gente já vai fazer a nossa premissa universal. Nenhum mineiro é argentino, né? Então aqui é o termo maior. E aqui nós temos, né? Aqui nós temos o termo médio, né? Olha lá, olha a formulazinha lá. E aí isso aqui é a nossa premissa universal. Bom, agora observa aqui na premissa particular, né? Então na premissa particular terá que vir primeiro o termo médio, né? Então vai ter que vir primeiro mineiro e depois vai aparecer o termo menor, que é araguarino. Olha, observa que vamos pegar aqui o silogismo de primeira figura como referência, né? No silogismo aqui de primeira figura, todas as proposições aqui são universais. A premissa universal, ela é formada por uma proposição universal. Porque, olha só, nenhum é universal, nenhum mineiro é argentino. Então, essa proposição é universal. Essa premissa particular, a proposição também é universal. Por que é universal? Porque começa com a expressão todos. Todos os araguarinos são mineiros. Então, essa aqui é uma proposição universal. E a conclusão, ela é também universal, né? Nenhum araguarino é argentino. Lembrar que a conclusão sempre acompanha a parte mais fraca. E a parte mais fraca, a premissa ela é universal, né? E é negativa. Então, recapitulando regras da lógica. Nós classificamos proposições de duas maneiras, quantidade e qualidade. Então, a premissa universal em relação à quantidade, ela é universal, em relação à qualidade, ela é negativa. A premissa particular, em relação à quantidade, ela é universal, em relação à qualidade, ela é afirmativa. A conclusão, em relação à quantidade, a conclusão é universal e a qualidade é negativa, porque a conclusão minha é negativa. Então, aqui as três proposições são universais. As três proposições aqui são universais. Só que o que vai ter que acontecer agora nesse silogismo da terceira figura, né? Eu vou ter aqui, ó, eu não posso falar, né? Eu não posso aqui falar que ora, todos, eu não posso dizer que todos os mineiros, eu não posso falar isso, né? Eu não posso falar que todos os mineiros são araguarinos, né? Eu não posso falar isso, né? Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que transformar essa premissa particular, eu vou ter que transformá-la, então tem que corrigir aqui, porque isso está errado, ó. Isso é uma falácia. Eu não posso falar que todo mineiro é araguarino, isso é uma falácia. Eu não posso falar isso. Mas eu posso falar que alguns mineiros são araguarinos. Então, essa premissa particular, ela é... Ó, a proposição ela é particular. Por que ela é particular? Porque ela começa com a expressão alguns, ou seja, parte. Então, alguns mineiros são araguarinos, né? Ou seja, porque parte dos mineiros são araguarinos, a outra parte é uberlandense, a outra parte é uberabense, né? Então, agora, o que nós temos que entender? Aqui eu estou pegando apenas uma parte, e parte desses mineiros são araguarinos. Por isso que essa proposição ela é particular. Então, observe aqui, ó, que a premissa universal ela é uma proposição universal negativa. A premissa particular é uma proposição particular afirmativa. Então, essa proposição aqui, ó, ela é particular, porque ela pega apenas uma parte dos mineiros, né? E aí nós vamos ter a nossa conclusão. Logo, nenhum araguarino é argentino. Aqui é o termo maior. Araguarino aqui é o termo menor. E aí nós temos a nossa
Conclusão. Ou seja, mineiros não estão no conjunto dos argentinos. Alguns mineiros, né, são araguarinos, né? E qual é a conclusão que eu chego aí? Né? Que nenhum araguarino está contido no conjunto dos argentinos. Ou seja, esse predicado argentino não faz parte do sujeito araguarino. Ou seja, não é da essência dos araguarinos serem argentinos. Ou seja, essa qualidade argentino não pertence aos araguarinos, porque os araguarinos estão contidos em Minas Gerais, né? São mineiros e os mineiros são brasileiros, né? Então, a qualidade que pertence aqui aos araguarinos, a essência dos araguarinos é serem brasileiros, é o predicado que se aplica a eles, né? Então, aqui nós temos um silogismo de terceira figura. Ele é válido e verdadeiro, né? Por que ele é válido? Porque a minha conclusão aqui é uma consequência das minhas premissas, né? Então, voltando aqui, a reforçar a seguinte questão. Por que nós temos que aprender lógica? As regras da lógica, os princípios da lógica, para evitarmos as falácias, sejam elas intencionais ou não intencionais, né? Para a gente não cair no engano das falácias, como as fake news, né? Que são aí falácias que enganam muitas pessoas por não compreenderem lógica, né? E olha só, esse exercício aqui de fazermos essas 4 figuras do silogismo é fundamental para o desenvolvimento da lógica em nosso cérebro, né? Porque o nosso cérebro aqui, ó, ele está encontrando caminhos, né? Você tem um problema. O nosso cérebro aqui está procurando um caminho para uma solução, porque a conclusão é a solução, né? Então, ao fazermos essas 4 figuras do silogismo, a gente exercita o nosso cérebro, né? Para que ele aprenda a fazer deduções, né? Lembrar que a dedução ela é racional, do universal para o particular, a indução é empírica, né? Então, a indução é observar a realidade, né? Então, eu tenho que observar corretamente a realidade para que as minhas premissas, né, sejam verdadeiras e válidas, consequentemente, eu tenha ali uma conclusão que seja verdadeira e válida, né? Então, é importante nós nos exercitarmos elaborando essas 4 figuras do silogismo, né? Praticar aí é fundamental para esse desenvolvimento lógico do nosso cérebro, da nossa mente, né? Bom, agora vamos elaborar um silogismo de 4ª figura. Vamos pegar aqui o silogismo, a formulazinha do silogismo de 1ª figura. Sempre ter ali a 1ª figura como referência, né? Nós já fizemos aí a 3ª figura. Vamos agora fazer um silogismo de 4ª figura. Nós temos aqui a formulazinha, né? E a partir tendo a 1ª figura como referência, a gente vai elaborar um silogismo de 4ª figura. Olha o que vai acontecer aqui no silogismo de 4ª figura. Lembrar que a 1ª, 2ª e a 3ª figura, ela está relacionada à lógica aristotélica, né? A 4ª figura já está relacionada à lógica medieval, né? A 4ª figura ela é aceita, né, pelos medievais, né? Então, se a gente for observar, a 1ª figura é o silogismo mais perfeito, né? Então, à medida que você vai se afastando da 1ª figura, 2ª, 3ª, 4ª, você vai tendo silogismos, digamos, menos perfeitos. Então, dessas 4 figuras, o silogismo mais perfeito é o de 1ª figura e o silogismo menos perfeito é o de 4ª figura. Mas os 4 são verdadeiros, né, e válidos desde que você obedeça aí às regras da lógica, os princípios da lógica, desde que a sua observação, né, desde que a sua indução esteja ali observando ali corretamente a natureza. Lembrar que para Aristóteles o que é a verdade? É a correspondência do meu pensamento com a realidade. Então aqui na 4ª figura, o que nós vamos ter? Nós vamos inverter o termo, ó. Os termos na premissa universal. Ó, o termo maior, depois vai vir o termo médio. E na premissa particular, você vai mudar também os termos. Então, ó, vai vir aqui o termo médio e depois o termo menor. A conclusão, como eu já havia dito, não se altera a posição dos termos. E é sempre importante a gente observar, isso é uma das regras da lógica. O termo médio nunca aparece na conclusão, porque a função do termo médio é ligar os extremos, né? Ou
é a relação de inclusão e exclusão também, né? Nós temos que sempre ter isso em mente, né? Lembra lá da matemática? Pertence, não pertence, contido, não contido, né? Então isso é fundamental aqui nessa relação dos termos, né? E aí, então o termo médio, ele vai então estabelecer essa relação aí de inclusão ou exclusão, de ligação ou não ligação, né? Então é importante a gente ter sempre isso em mente, né? Que esse aqui é um raciocínio mediado, né? Então o termo médio ele faz essa mediação. Então vamos lá pensar lá, olha lá o silogismo terceira figura, né? Mineiro, argentino, né? Araguarino. Vamos lá usar os mesmos termos na quarta figura. Então como vai ficar? Nenhum argentino é mineiro. Aqui é o termo médio. Aqui é o termo maior. Ó, viu? Argentino vem primeiro aqui, ó, e depois vem mineiro. Nenhum argentino é mineiro. Bom, e agora, né? Alguns mineiros são araguarinos. Aqui é o termo menor. E mineiro aqui é o termo médio. Olha a formulazinha. T maiúsculo, M maiúsculo, M maiúsculo, T minúsculo. Termo maior, termo médio e o termo menor. Né? E vamos à nossa conclusão. Olha só, nenhum argentino é mineiro. Nenhum argentino é mineiro. Alguns mineiros são araguarinos. E a minha conclusão é nenhum araguarino é argentino. Né? Então, esse aqui é o termo maior. E araguarino é o termo menor. É um silogismo válido e verdadeiro, né? Ele é válido e verdadeiro, né? Então, porque a conclusão é uma consequência lógica aqui das premissas, né? E corresponde à realidade, porque nenhum argentino é mineiro, alguns mineiros são araguarinos, logo nenhum araguarino é argentino. Então isso corresponde à realidade, né? Então por que nós temos que aprender lógica? Né? Para evitarmos as falácias, né? Intencionais, né? Esses raciocínios falsos que são produzidos para enganar as pessoas, né? E nós temos que evitar também essas falácias não intencionais, que de repente a pessoa ela constrói um silogismo errado, falso, porque não conhece as regras da lógica. Então, ao aprendermos lógica, nós conseguimos corrigir os nossos raciocínios para que eles sejam válidos e verdadeiros, né? E, consequentemente, a gente consegue aí se prevenir dos falsos raciocínios. Então, por hoje é só. Um grande abraço e até a próxima videoaula.